Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 243. Então é uma sequência, capítulo 3º das Manifestações Inteligentes, livro dos Médios. Então é uma sequência do 242, porque veja bem, isso não é regra geral, o que nós dissemos no 242, no final. Chegue na casa espírita e consulte os mentores espirituais a respeito disso, daquilo. Não, isso não é regra geral. Por que não é regra geral? Porque nós vamos aprender, lá do meio do livro dos Médios em diante, Kardec nos esclarece, nos ensina quais as perguntas nós devemos. Às vezes o assunto aqui nos leva a tratar já de de algumas matérias que encontram-se lá no 20º capítulo, para você ver como que eu trago o livro dos médios e outro livro aqui já na cabeça. Porque senão eu não comentaria. Isso aqui é embasado, é fundamentado. Sem embasamento, sem estar embasado e sem se fundamentar, não tem como realizar esse trabalho de esmiuçamento. Porque você vai se fundamentar no quê? Então, Allan Kardec, capítulo lá para frente, ele nos ensina, ele nos diz lá quais as perguntas que nós devemos fazer aos espíritos, né? E automaticamente as perguntas que se não deve fazer aos bons espíritos. Aos bons espíritos tem um tipo de pergunta que você pode fazer e que não deve fazer. Agora, os meia boca, você pode perguntar o que você quiser. Eu vou casar? Ou eu vou ficar viúvo? Eu vou ficar viúva? Né? Eu tô precisando de um emprego. Eu não estou conseguindo emprego. Não estou mesmo. Então a coisa tá feia. O que o senhor pode me dizer? Na minha fazenda eu vou achar ouro, eu vou achar diamante, eu vou ficar rico nessa vida ou eu não vou? Tem gente fazendo macumba para mim ou não tem? Para acabar comigo? Eu vou ganhar na Mega Sena? Eu vou ganhar no jogo do bicho? Eu vou ganhar o processo? Eu coloquei uma pessoa aí no pau, como se diz, né? Na justiça. Eu vou ganhar ou vou perder esse processo? Essas são as perguntas e outras muito mais que as pessoas sem conhecimento faz aos 97% das casas pseudos espíritas. Por isso que muitas pessoas descem a lenha em mim. Porque você acha que as pessoas adoram me ouvir falando isso aqui? Ué, eu estou revelando o podre delas. Eu estou revelando o podre das trevas. Agora você acha que eu estou com medo de treva? Eu quero que treva vá mais lá para a beirada do precipício. Quem está com Deus não precisa ter medo. Ah, mas você está desafiando. Não estou desafiando ninguém. Não. Isso aqui é um estudo. Enquanto ninguém tem coragem de falar, eu falo. Ah, mas você está pondo a sua vida em risco. Que vida? Qual vida que eu estou colocando em risco? Por um acaso você já não ouviu falar da imortalidade da alma?
Quantos bilhões de vezes já nasci na Terra e em outros planetas? E quantos trilhões ainda hei de reencarnar nesse planeta ou em outros planetas mais inferior ou melhor que aqui? Medo? Do quê? De desencarnar? De fechar os olhos? E ir para as colônias? Isso eu faço todas as noites? Vivo mais no plano espiritual do que no plano físico, nesse sentido? Porque o meu conceito é outro. Eu não raciocino como as pessoas raciocinam. Então, por isso, né? Então, você acha que as trevas me amam? Por eu revelar essas coisas, por eu comentar esses assuntos? Porque isso aí é atitude de meia boca. Você chegou numa casa espírita onde você depara-se com todos esses rituais, casca fora. Agora, se você não casca fora, é porque você faz parte da lama. Pede desculpa, Luiz. Pedir desculpa por quê? O professor ali na lousa, depois que ele aplicou a matéria lá, aí Joãozinho lá na sala, né? Tia, eu não entendi essa matéria. Ah, é, Joãozinho? Ah, então me desculpe. Eu vou apagar essa matéria e vou aplicar outra aqui na lousa para vocês. Viu, Joãozinho? Não, Joãozinho vai ter que se virar. Joãozinho vai ter que aprender aquela matéria. A professora não tem que apagar aquela matéria ali e pedir desculpa aos alunos, não. Porque eles não entenderam. Eles vão ter que aprender. É lógico que ela vai ensinar eles. Mas nós temos feito o possível para ensinar. Para mostrar. Então aqueles que descem a lenha em mim é porque está afetando o bolso deles, né? Está afetando a mistificação deles, né? Como alguns já entraram em contato comigo, já me ligaram, você entendeu? E eu que sei o que eu passo. Mas você acha que eu tô com medo? Tá muito enganado as pessoas. Então existe as perguntas que pode ser feita aos bons espíritos, aos espíritos. Aos espíritos charlatões, você pergunta o que você quiser. Né? Até... Você pergunta até... Não vou nem falar nada, não. Porque não pode. Mas agora, aos bons espíritos, existem as perguntas, assim, muito claras, você entendeu? Objetivas. E eles também tratam as pessoas com amor, com respeito, com carinho. Então, mediante esses que tratam as pessoas com carinho, com respeito, com amor, não há necessidade de você testá-los. Testá-los para quê? Se ali você só presencia o amor e mais nada, você sabe que você não está sendo mistificado. Você sabe que reconhece-se a árvore pelo fruto. Agora, a pessoa tem que raciocinar, né? A pessoa tem que raciocinar. Então, olha só para você ver. Forçosamente lhe seria possível responder a perguntas, e ela de fato respondeu. Por um sim, por um não, dando o número de pancadas que se convencionar para um caso e outro. Por serem muito insignificantes essas respostas, surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. Então, olha só para você ver.
As pancadas, gente, que tortura que não foi para Kardec naquela época, no princípio, né? Começou através das pancadas, 2 pancadas, uma letra, uma pancada, um sim, um não. Sei que tem, sei que tem. Meu Deus, quanta dificuldade. Hoje os médios têm a caneta, tem o papel sulfite. Hoje os médios têm a psicofonia, né? Tem a psicografia. E muitos médios não querem trabalhar. E Kardec começou lá no alfabeto, na pancada. Toc, 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 toc. Né? Então, como foi modernizando, passou-se da pancada, né, para mesinha. Então, essa mesinha, os médios colocavam a mão, olha só para você. Por serem muito insignificantes essas respostas, né, que era sim, não, demorava demais. Surgiu a ideia de fazer-se que a mesa indicasse as letras do alfabeto e compusesse assim palavras e frases. O que nos leva a entender aqui é que é uma mesinha, uma coisa assim, porque existiu naquela época a prancheta, né? A cesta, a cestinha, onde eles agregavam um lápis assim ao lado, né? Pregavam um lápis, colocavam no centro da mesa, papel ali tudo preparado, os médios se concentravam e a cestinha rodava para lá, para cá sozinha. Como se fosse um fenômeno paranormal. Vamos usar esse termo. Como se fosse. Como se essa mesinha estivesse possuída pelo demônio. Vamos pensar assim. Mas de fato ela estava possuída por uma inteligência oculta. Só que não demoníaca. E aquilo ali não era um fenômeno paranormal, não existia paranormalidade nenhuma ali, e nem maravilhoso, e também nem miraculoso, nem milagre. Nossa, a mesinha tá se movendo, que milagre! Não tinha nada disso. Ou, isso é uma bruxaria. Isso é uma feitiçaria. Não existia nada disso. Era fenômeno natural. Kardec conseguiu provar esse fato. Isso é fato, né? Isso é fato. Então, foi progredindo gradativamente da pancada, passou por alfabeto, né? E o auxílio da mesa. Depois, provavelmente, nós vamos deparar aqui com... Já estou adiantando algumas coisinhas. Nós vamos deparar com a cestinha, com a prancheta. Nós vamos deparar com o médium, quando foi colocado. Bom, nós já estamos adiantando, para você ver como já sabemos de algumas coisas todas que está dentro do livro. Bom, mas se essas inteligências ocultas, elas podem se manifestar através do alfabeto, da pancada, da mesa, se pode se comunicar através da prancheta, se pode se comunicar através da cestinha. E se nós colocarmos o lápis na mão do médium?
também aconteceu a manifestação. Por quê? Porque o médium, a cesta, o lápis, o alfabeto, isso tudo significa um apêndice dessas inteligências ocultas, dos espíritos. Tanto é que existe, mais lá adiante, as comunicações através da psicofonia, né, como nós já tratamos a respeito da psicografia, como existe também as escritas indiretas, né? Quando os espíritos, eles não utilizam-se de nada. Você pega, por exemplo, mas não vai fazer isso não, porque não vai dar certo, viu? Isso foi lá e isso é raridade no mundo. As pessoas pegavam os papéis sulfite, colocavam assim dentro de uma gaveta e por uma questão de meia hora, depois concentrados, depois de uma meia hora, a hora que abria, a mensagem já estava escrita ali naquele papel, escrita a mensagem toda e assinada pelo espírito. Sendo que você colocou ali dentro daquela gaveta apenas o papel. Você não colocou nem a caneta. Olha só para você ver. Mas isso tudo porque ocorreu e ocorre até hoje. Devido à presença do médium de efeito físico mais ostensivo. E também o menos ostensivo. Agora, aquele que não é ostensivo nenhum, não adianta, coitadinho, que ele não vai conseguir acender nem um palitinho de fósforo. Né? Ele não vai acender nem um palitinho de fósforo. Tchic, ele não acende. Então é por aí. Olha só para você ver. Na questão 69, Kardec diz assim: estes fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países, então nós temos que entender que esses fatos, eles naquela época se deu em vários países do mundo ao mesmo tempo, porque foi o período da eclosão para a codificação da doutrina. Agora, nós sabemos que comunicação do plano espiritual com o plano físico, do físico com o plano espiritual, existe, sempre existiu, por toda a época da humanidade na Terra, ao ponto de Moisés ter que proibir naquela época a comunicação, né, dos espíritos com a humanidade, o que não resolveu nada, porque isso não dependia de Moisés, né? Então, na época da codificação da doutrina dos espíritos, vários países no mundo todo, esse fenômeno natural, ele ocorreu. Porque desde que nasceu de mulher, aqui na Terra todo mundo é médium. Uns mais ostensivos, outros menos ostensivos. Então, vários médios espalhados por todo o mundo, na época,
sabendo do trabalho que Kardec, né, realizava, né, e estava realizando os estudos minuciosos, eles endereçavam a Kardec em França todos aqueles trabalhos que eles médios recebiam. Inclusive, Divaldo Pereira Franco narra numa palestra que antes mesmo de eclodir em França, na Europa, né, nas Américas, antes mesmo de eclodir nesses países todos, aqui no Brasil já existia seres que se manifestava com o plano espiritual através de suas mediunidades. Antes da doutrina dos espíritos ser codificada. E que esses seres aqui também enviaram material a Allan Kardec em França na época. Então não foram todos os outros países do mundo. O Brasil também, médios aqui do Brasil, enviaram material a Kardec para que Kardec analisasse. Só que isso é assim, muito oculto, né? Os engravatados não narram essas histórias, né? O Brasil, os médios aqui no Brasil também contribuíram para a codificação da doutrina dos espíritos em França, através de Hippolyte e Léon Denisard Rivail. Então não foi só lá na França que os espíritos se manifestaram na época. Na Europa toda, no mundo todo. E esses médios mandavam material para Kardec avaliar. Agora, o mais interessante é que Kardec, minuciosamente, ele analisou todos os materiais que chegaram às mãos dele. Ele analisou tudo. Mas onde é que encontram-se esses material? Eles estão guardados, né, em museus lá em França, né? Está guardado. Se não é assim, museu assim para as pessoas presenciar, né, bater os olhos e ver, como o Museu Chico Xavier em Uberaba, onde nós podemos chegar em Uberaba, na casa de Chico Xavier, transformar ela num museu, onde nós podemos chegar lá e ver todos os pertences de Chico Xavier, né? Boina, paletó, óculos. Se não é desse jeito, é de outra forma, mas está tudo em França guardado, esse material. Então, estes fatos repetidos à vontade por milhares de pessoas e em todos os países não podiam deixar dúvida sobre a natureza inteligente das manifestações. Vai pensar-se em dúvida? Vai se duvidar dos fatos? Ou melhor, vai duvidar-se da natureza da manifestação dessas inteligências ocultas que naquele momento estava ocorrendo no mundo todo? E é engraçado que, por exemplo, vários países no mundo
Então vamos pensar assim, para você entender. Eu gosto de fazer desse jeito. Lá em França, um espírito escrevia assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De repente, Kardec recebia de vários outros países do mundo mensagens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A mesma mensagem que Kardec recebia em França, ele recebia de mais 8, 9, 10 países do mundo. A mesma. Ué, como que você vai duvidar da natureza dessas inteligências ocultas? Quem viajou oceanos naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Messenger, não tinha essas porcariadas que existem hoje. Não tinha essas porcariadas de hoje em dia, não. Então, como? Ora, era obra de uma inteligência oculta. Era um fenômeno natural e que as inteligências ocultas eram aquelas. Nada mais, nada menos, além do que os próprios espíritos, o princípio inteligente na erraticidade. Vamos para o próximo vídeo.